Alô, amigas. A verdade é que eu esperava fazer esse vídeo um pouco mais tarde, um pouco mais perto da data, mas é sobre eu deixar registrado. Esse daqui é meu novo daily. Se você já viu o meu testemunho do canal, você vai saber que eu tinha um daily. E aí eu compartilhava a minha rotina lá. Só que eu precisava de mais, eu precisava de deixar registrado. E quando eu comecei a sentir essa intuição por abrir um canal, eu comecei a ver vídeos do tipo, registre sua vida, ou alguns canais que tinha, o cara só tinha uma câmerazinha e deixava registrado tudo a vida dele. E se perdeu a questão de fotos em álbuns, né? Isso aqui que vocês estão vendo atrás é o meu mapa dos sonhos, tá? Mapa das minhas orações. Minha barriguinha mostrando. Então, voltando, se perdeu. O nosso álbum de fotos é o nosso Instagram, que a gente entra e tá lá. Mas eu já falo como se eu estivesse falando com as meninas no daily aqui. Mas eu já falo como se eu tivesse grandes multidões me vendo. Mas mesmo que não tenha ainda, isso aqui é um registro. Então, a verdade é que eu esperava fazer esse vídeo um pouco mais perto, mas a verdade é que eu venho procrastinando, que eu estou procrastinando para comprar. Peraí, gente. Tá melhor assim? A passagem do meu mochilão. Isso é verdade. A mochila, gente, de 40 litros, eu já comprei, ó. Essa ideia tá na minha cabeça, ó. Essa ideia tá na minha cabeça, na verdade, a minha vontade era ter feito isso ano passado, quando eu peguei férias. E aí eu fico pensando agora, né? Se eu já tivesse desbravado aquelas regiões ano passado, esse ano eu estaria indo para outras regiões que eu quero desbravar. Mas assim, cada coisa no seu tempo, eu estava pegando confiança. Sei lá, tô na minha quarta experiência viajando sozinha. E isso daqui é um relato, tá? Para as meninas. Ai, que legal, ela viaja sozinha, ela é super corajosa. Não, existe o medo. Existe o medo, existe o não ter apoio. Eu não tenho um apoio da, tipo, minha família. Nossa, vai mesmo, é isso, você tem que viver sua vida. Não tenho esse apoio. E também eu sei que eu não tô sozinha. Porque quando você começa a acompanhar outras meninas, né, mulheres, canais, pessoas, criadores de conteúdo que te inspiram, que você começa a olhar com esse com esse olhar de inspiração, de produzir, não mais de alguém que consome, mas de alguém que produz. Que chique, menina. Você começa a acompanhar com outro olhar. E esses tempos eu vi uma blogueirinha, uma influencer, criadora de conteúdo, que ela falou, ela não compartilha tanto esse lado. Ela mora em Caraíva, há alguns anos já, mora na Bahia, mas ela é coreana e existe uma pressão da família dela por ela. Existe uma pressão para ela estudar, porque ela é de outro país. Eu não sei direito o porquê dessa pressão, mas é uma família coreana que veio da Coreia para morar no Brasil e existe uma pressão em cima dela com o tipo de relacionamento que ela tem, o estilo de vida dela, que é tipo um estilo mora na praia. E acredito que deve ser uma família super conservada e com grandes visões de negócios, enfim. E ela não escolheu viver a vida dela morando, tipo, numa praia, com qualidade de vida, e no momento ela não estava trabalhando, num trabalho CLT, então existia essa pressão em cima dela. E ela falou, esse lado eu não mostro tanto aqui nas redes, mas ele existe. Ele existe. Então, e esse apoio
esse não ter um apoio, e é uma coisa que alguns vídeos vêm como resposta pra mim, que é o seguinte: você tem que ter uma puta de uma coragem pra quando você deseja viver. É tipo assim, ó, se o que a gente escolheu viver já dá um puta de um trabalho, imagine a vida que a gente nem escolheu viver. Que tipo assim, ó, ai, eu desejo isso daqui na minha vida. E pra mim construir isso já tá sendo um trabalho. Imagina o trabalho que é eu viver a vida que eu não desejo, entendeu? E por mais que a gente, ai, eu quero viver, ter esse estilo de vida. Moço, pra você seguir esse caminho, trilhar esse caminho e conseguir o que você quer pra sua vida, é um baita de um trabalhão. Porque muitas vezes você não vai ter o apoio. De novo, vamos sempre trazer o exemplo de Jesus aqui. A própria família dele, o próprio. Nossa, o que gaguejou, filha? A própria galera que deveriam ser os primeiros a apoiar eles, não apoiaram. Entendeu? Então dá um puto de um trabalhão você arcar com as consequências da sua escolha. E tá tudo bem, tá, gente? Sobre a família, assim, tá tudo bem, porque. Tô falando por mim. Porque são visões diferentes, são gerações diferentes. Tô falando da minha família agora, por exemplo. É o que eles enxergam como certo para eles. Mas não é o que eu quero viver, sabe? Depois eu vou entrar mais a fundo nisso. Outro exemplo era de uma. Que eu também vi outro vídeo me confirmando. De uma menina que ela morou um tempo em New York City, juntou uma grana lá, fez uma grana lá, e ela voltou pro Brasil e ela escolheu não comprar o apartamento dela, e sim fazer um mochilão pela Europa. E ela tava vendo. Ia passar 3 meses na Europa. Então ela escolheu usar o dinheiro dela com aquilo. E aí. E ela tava falando no vídeo que é um puta de um trabalho você lidar com até as próprias escolhas, o jeito que você decide viver. Porque em determinado momento do mochilão dela na Europa, por 3 meses que ela tava fazendo, ela tava vivendo um dia super legal. E ela parou e começou a se questionar do se ela não deveria estar fazendo outra coisa. Por que disso? Se é a sociedade, se é algo em nós, alguma crença em nós, não sabemos. Para resumir, ela se livrou daquele pensamento e decidiu arcar com a escolha dela e que aquilo era uma escolha dela, né? E que em um mundo, isso já é eu falando que as pessoas estão divididas entre, né, gerações aí brigando entre si. Ah, não, tem que comprar casa primeiro, tem que comprar carro primeiro. Enquanto tem uma galera que tá viajando, usando seu dinheiro, investindo seu dinheiro em viagem, nessas coisas, nessas experiências, tem um outro lado que tá brigando, de tipo, não, né? Aí, não, tipo, nenhum nem outro, porque aí a galera que tá viajando fala assim, ai, a galera tá falando aí que tem que esperar aposentar pra poder viajar. Você acha que com 80 anos eu vou estar subindo essa escada aqui? E aí é o vídeo da galera lá em Roma, sei lá, por exemplo. Gente, nenhum e nem outro. Nem isso e nem isso. Não tem certo ou errado. Eu acho que é o que cada um escolhe viver. É o que cada um. Como que eu posso dizer? São prioridades? São prioridades. E deixa a galera viver. Ai, porque vai se arrepender. Ai, porque não tem um carro. Tá, eu vou ter um carro. Vou andar pra onde? Tá, se esse carro me levar o Nordeste inteiro, eu quero. Enfim, não é nem questão de óbvio que a gente quer, mano. Um carro, casa, óbvio. Mas a grana que tá sendo hoje em dia, né? Na minha vez ficou tudo caro.
Mas enfim, essa não é a pauta. Eu não tô falando não tem certo nem errado, mas a questão aqui é que é só uma reflexão de a gente escolhe viver isso, aí dá um puta de um trabalhão, entendeu? A vida, se a vida que eu escolhi, tá dando um trabalho viver pra procriar, pra manifestar ela, pra porque além disso é você fazer por onde também, não é só tipo, eu quero viver disso daqui. Tá. Então, tira a bunda aí, gente. Tira a bunda do sofá aí, então vai fazer. Se essa vida já dá trabalho, imagine viver a vida que a gente não quer. Entendeu? Que é complicado. Mas é uma reflexão que eu vou deixar aqui e o porquê, né, dessa procrastinação. O medo, gente, amigas, de eu vou sozinha, né? Vou sozinha. Igual eu falei, o porquê dessa procrastinação. Opa. Porque existe o medo ainda, mas você não pode deixar o medo te impedir de ir. A gente vai, todas as vezes que eu fui com medo mesmo. E foi a melhor experiência que eu poderia ter. Por exemplo, te tira da caixinha, gente. Te tira da caixinha de você. Imagine se eu tô pra fazer 23 anos. Se desde de nova eu sempre continuasse no mesmo lugar, no mesmo interior, na mesma cidade, vendo as mesmas pessoas e nunca tivesse ido a primeira vez sozinha. Viajar, conhecer, ver o mundo, ver com os meus olhos. Eu não teria, sabe? É por isso, uma vez uma amiga me falou assim, que eu não lembro qual que era o contexto, acho que a gente tava falando de quesito conquistar as coisas, querer conquistar as coisas na vida. E aí eu lembro que ela falou assim, você não vai parar, amiga, tipo assim, porque você já viu como é lá fora, dando um exemplo. Tipo assim, você nunca vai deixar de buscar, quando você faz isso pela primeira vez, você nunca vai deixar de buscar coisas boas pra sua vida, sempre crescer, porque você já viu uma vez como é lá fora. E você sempre vai querer mais daquilo, sabe? Quando você expandiu já sua mente, não tem como você voltar atrás. Por pequena que seja a sua experiência, nossa, tô gaguejando. Por pequena que seja a sua experiência, foi tipo, passei 3 dias sozinha em outro lugar, sem, não, que não seja a minha cidade, uma praia, um Airbnb, uma coisa. Você já expandiu sua mente ali, se você nunca teve uma experiência dessa, sabe? E tipo assim, existe a galera que foi pela primeira vez pra fora. Beleza, boa. Uma puta de uma experiência. Tipo assim, fora do país, que eu tô querendo dizer, saiu do Brasil primeiro. Eu tive um amigo assim. Amiga. Enfim, não vem a casa. A primeira experiência dele. Foi a primeira experiência dele, inclusive, acho que a primeira viajando de avião pela primeira vez foi já fora do país, assim, fora do Brasil. Uma experiência super válida. E ainda eu lembro de uma vez que ele perguntou assim pra mim, nossa, mas e nessas viagens que você faz, não tem gringo, né? E eu, tipo, gente, você fica em hostel? O Brasil tem muita galera gringa, você pode ter uma experiência de fora, do exterior, sem sair do país. Pra praticar seu idioma, sei lá, Itacaré, vou dar um exemplo. Tem muita galera gringa, vou falar de Pipa também. Pipa eu não fui ainda, mas tá na lista, tá na listinha. Diz que é muita galera gringa, então é muito gringo vindo pra cá, pro Brasil. Gente, é grandíssimo o nosso Brasil, né? Então, e aí ele me perguntou isso e eu fiquei pensando, tipo, claro, claro que dá. Você pode treinar seu inglês. Inclusive, tive a oportunidade de treinar meu inglês, nem que fosse um pouquinho. Fora o espanhol, peguei amizade com algumas argentinas. Gente,
E aí ele ficou tipo, sério? Nossa. Experiência dos dois é válida. Tanto eu que decidi primeiro conhecer o meu país e inclusive uma das falas dele foi tipo assim: "Nossa, isso que você faz, o que você já tá fazendo, tipo viajando sozinha, você já tá tipo com um pezinho na frente aí pra você imigrar, pra você aprender a imigrar, né? Porque é isso que é, né? Quando você imigra, você tipo é uma experiência parecida, vamos dizer. Eu viajei sozinha algumas vezes e aí lá eu, pô, tô sozinha num lugar novo. Aí eu pego amizade, aí eu tenho novas experiências, sabe? E é a mesma coisa, eu acho, que quando ele migra, né? Quando a pessoa imigra, ela tá sozinha num lugar novo, e aí ela conhece pessoas que se tornam a família dela. É você por você. Também cheguei a ficar. Tive as duas experiências, tanto ficando em hostel, como ficando em Airbnb sozinha. E então, tendo essa experiência de como é você se virar sozinha, como é você estar sozinha. No caso dele, dessa pessoa que eu tô dando exemplo, ele mora sozinho lá, né? Ele faz as coisas dele e tem a vivência dele já de alguém que mora sozinho. Eu ainda não tenho essa experiência porque eu ainda moro na casa dos meus pais, mas eu já procurei dessas formas me ver como eu sou então estando sozinha, né? Por exemplo, ano passado que eu peguei férias, fui pra Itacaré, que eu tô citando aqui, e peguei um Airbnb. Então lá eu tive a experiência de Airbnb com cozinha, tive a experiência de cozinhar minha própria comida, de ter o meu quarto ali como se fosse só pra mim e me ver como eu sou sozinha. É uma experiência de você estar morando sozinha, sabe? Então eu tive essa experiência, mesmo estando na casa dos meus pais, eu me proporciono esses momentos e, se Deus quiser, amém, irei me proporcionar cada vez mais. Até de fato que o dia eu irei embora, né? Irei embora com um companheiro, com alguém casada, se Deus quiser, amém. Ou não, por mim, como mulher, como ter a experiência de morar sozinha pelo menos uma vez na vida, sim, também. É que hoje em dia é que é isso aqui, né, gente? É tudo caro. Não é que eu não queira, não é que não precisamos disso, dessa experiência de como autonomia é a palavra. Claro, a gente tem que ter fase adulta. Quanto isso eu li um livro, inclusive, preciso trazer esse livro aqui, que se chama a Idade Decisiva, dos 20 aos 30. Comprovou muitas coisas que eu já tinha certeza sobre a vida. Para dar um contexto para vocês, é uma psicóloga, terapeuta, sei lá. Ela tinha os pacientes dela nessa faixa etária e ela percebia muitas experiências em comum e aí ela decidiu escrever um livro. Não é um livro que vai te dar as respostas de como ser nessa fase da vida. Não é um livro que vai te trazer todas as respostas do que você tem que fazer. Mas te dá uma boa noção. Ela pega as situações que os pacientes dela nessa faixa etária traz para ela em terapia e traz tópicos científicos comprovando a visão dela, por exemplo, ou a visão do todo, vamos dizer. Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que eu já pensava, não por quesito religião, por quesito ser da igreja, que era errado, não por isso. Ela trouxe essa visão, essa pauta pro livro, e eu já pensava dessa forma, não por ser da igreja, ou ser da igreja, assim, né? Ter ali crescido em lar cristão e isso ser, tipo, não existe isso. Que é o quê?
morar sozinho, ou morar com alguém. Tipo assim, pular a parte do casamento, amigar, essa é a palavra. Eu sempre pensei assim, cara, não existe isso. Ou você tá casado ou você tá casado. Não, pra mim nunca existiu isso de. Não é uma coisa que eu faria. Acabou que eu pago com a língua. Não, não vou pagar com a língua, não. De. Ai, vamos se juntar, vamos morar junto. E aí ela traz essa pauta no livro, que é o seguinte, ela traz lá. Não tenho contextos agora. Tá tudo no meu celular. Eu vou fazer um vídeo só com esse livro. Ela traz que não é bom, né? É recomendável, porque ela traz teses de o quanto é mais beneficiante quando a pessoa. Quando ambos se dedicam mais, quando já de fato casam e não vão morar sozinho. Ela traz essa pauta, sabe? Então, é um livro muito bom. É a Idade Decisiva dos 20 ao 30. Então, é um livro que me confirmou algumas coisas que eu já pensava, já tinha esse posicionamento, essa clareza de ideias e outros assuntos lá que trouxe clareza também. Mas, e de novo, e no livro ela fala também que quanto mais você prolongar essa sua saída da casa dos pais, mais você está prolongando a sua autonomia, né? O seu crescimento pessoal. A gente sabe. Então não é que, ai, eu não pense, não queira, mas é que hoje em dia é uma puta de um caminho. Eu já troquei essas ideias com amigas que desde novas moraram sozinha. Tipo, tem uma amiga que saiu de lá da onde ela era mesmo, gente? Lá do Nordeste, mas que lugar do Nordeste? Eu não lembro agora. Então ela veio pra cá nova, com 16. Ela começou a morar sozinha, muito nova, né? Morou com amigas, morou com prima, até que ela encontrou o marido dela lá, se juntou, enfim. E ela falava que é um caminho muito mais longo porque é tudo você que lida sozinha. E, de novo, não é que a gente não é capaz. Hoje eu troquei essa ideia com uma amiga. Não é que eu não poderia, que eu não conseguiria ser sozinha, morar sozinha, dar conta das minhas coisas sozinha, pagar um aluguel. Mas a gente sabe que é puxado, que é um caminho muito mais longo do que eu estar aqui agora e investir em outras coisas para depois ter essa experiência. Enfim, essa não é a pauta, gente. Cada um é cada um, é escolhas. Mas, igual eu falei, eu acredito que eu, com essas viagens, me proporcionam momentos de sair daqui, né? E construir, já ter uma noção como eu sou, da minha autonomia. Tanto a experiência do exemplo que eu dei aqui do meu amigo que foi já direto para fora, saiu para fora do país primeiro, ou minha aqui, decidi conhecer primeiro o meu país, são válidas, mas a gente, de qualquer forma, eu acredito que a gente tem que ir. Que a gente tem que fazer, cara. E é complicado, não é que o medo não exista. O medo tá existindo agora. Mas todas as vezes eu fui com medo, com medo também. Eu acho que agora é por uma questão de tipo. Quero ficar mais tempo. Por, de novo, não ter o apoio, mas ter que ir mesmo assim. E tá funcionando? Será isso aqui? Tomara que esteja. Eu tô vendo que ele tá desligado aqui. E talvez porque. Talvez essa resistência, porque vai ser algo que vai me gerar uma puta de uma mudança. Na verdade, eu esperava fazer esse vídeo um pouco mais perto, de fato, de quando, da data, porque ainda vai ter um testemunho de tudo que eu tô passando até essa data. Esse mochilão, ele é significativo porque não é uma fuga, não é uma forma, nunca é pra mim, nunca foi pra mim essas viagens. Foi sempre investimento pra mim. E na verdade esse mochilão vai significar pra mim a materialização de tudo que eu já tô vivendo. Já tem
desse início do ano, vamos já jogar desse início do ano que eu venho tendo algumas mudanças de pensamento, saí do trabalho onde eu estava por 2 anos e meio e me encontrei num momento de progressão de carreira, vamos dizer assim, o que então eu quero fazer, porque eu estava numa rotina que eu já tenho clareza que não quero mais, então o que eu vou fazer agora, o que eu vou migrar. E eu achava que somente quando... Também, gente, tô sem lazer, tipo assim, em janeiro foi a última vez que eu fui pra praia, férias, alguns dias aí que eu peguei folgas. E tô sem lazer de tudo, no sentido de saindo pra barzinho, nem é algo que eu mais me convém assim, mas saindo com amigas e saindo pra proporcionar algo pra mim mesma, tanto comer sozinha, comprar alguma coisa pra mim, tô sem isso. Eu me privei, desde o início do ano eu segurei mais essa minha energia, né? Guardei mais essa energia, qual será a palavra? Não sei. Pra até também entra as questões de eu ter saído das redes sociais, né? Então, saí das redes sociais e tô mais no off, vim pra cá. Por quê? Pra, de fato, me organizar. Se organizar, gente, a gente merece. Assim, é igual o meu irmão falou. Você vai trabalhar por uns 40 anos ainda, então se dá esse tempo, né? Saiu, vamos repensar? Vamos pensar aqui um pouco, se programar aqui, se reinventar? Então, me dando esse tempo, e esse mochilão vai ser só uma materialização de tudo que eu já venho vivendo, de todas as respostas, de todos os momentos de conexão. É um ato de tipo, precisava disso daqui pra voltar mais focada, pra um novo ciclo, então não é como se fosse uma fuga, sabe? Não, nunca foi. Então eu acho que é isso. Existe essa resistência minha que está tendo essa resistência pra comprar. Não é uma coisa meio complicada, né, gente? Que eu sei que é investimento, que eu vou investir um tempo, que eu vou investir um dinheiro, que eu vou investir a minha energia vai ter que ficar mais aberta, estar mais atenta, porque quando você viaja é isso, você se coloca numa situação de ficar na guarda o tempo todo, né, pra não acontecer nada, ainda mais a gente mulher viajando sozinha, mas tudo, tipo, Deus nos protege, a gente vai com Ele, escolher bem o lugar, tudo questão de planejamento. Então eu acho que é isso aqui é um relato da minha, como eu posso dizer? Do quê? Como é a palavra? Da minha resistência para comprar a minha passagem para o meu mochilão, de fato, que eu já tô enrolando, era pra mim ter comprado 1 mês atrás e agora os preços estão aumentando, mas vai acontecer, tá? A coragem vai rolar. Talvez o próximo take seja eu com as passagens compradas, ok, gente? Então ela existe. Trazendo aqui o medo, ele existe, né? Viaja sozinha, super corajosa. Não, ele existe, mas tem que ir com medo mesmo. Certo, amigas? Acho que é isso. Bye. Fazer um close pra foto de capa. Vamos fazer assim, gente, ó. Ai, que feio. Vocês entenderam, né? É a foto aí.